Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo de Responsa, uma iniciativa da Folha Social Mais, que é a editoria do jornal dedicada à cobertura de temas de responsabilidade social e empreendedorismo de impacto. Esta live faz parte da causa do ano Educação Financeira Transforma, uma série especial de reportagens criada para dar visibilidade a essa temática tão importante e que conta com o apoio do Instituto Brasil Solidário, o IBS. Durante 3 meses, vamos publicar diversos conteúdos sobre educação financeira, reportagens, artigos, vídeos, um mini documentário, e eu convido vocês a conhecerem essa cobertura. Hoje eu estou com 3 convidadas que certamente vão contribuir muito para enriquecer esse debate. A Ana Márcia Fonseca, chefe da Divisão de Educação Financeira do Banco Central, o Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com o Cliente e Pessoa Física da B3, e o Luiz Salvatore, que é diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário, uma organização sem fins lucrativos que oferece educação financeira em escolas públicas do Brasil e da América Latina. Agradeço imensamente a presença de vocês. Antes de começar, eu vou citar aqui alguns números, só para ilustrar o contexto do qual estamos falando. Então, 2 em cada 3 brasileiros dizem ter dívidas financeiras como empréstimo, segundo uma pesquisa Datafolha divulgada no último dia 18 de abril, agora. 1 a cada 5 brasileiros, 21%, diz estar com dívidas em atraso. Atualmente, quase 30% dos ganhos das famílias são direcionados para quitar compromissos financeiros. É o maior percentual em pelo menos 20 anos, segundo dados do Banco Central. E quem acompanha o noticiário sabe, que a cada momento surgem novos recordes de endividamento, de inadimplência, de pessoas viciadas em bets, jogos de apostas. Então, esse é o cenário do qual a gente está falando, E aí, para situar o nosso público, eu gostaria de começar pedindo aos convidados que nos contem brevemente o que a instituição de vocês realiza nessa seara de educação financeira. Quais são as principais ações de educação financeira de cada instituição? Podemos começar pela Ana Márcia, por favor? Podemos. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, colegas aqui, Felipe, Luiz. Boa tarde a você que está nos assistindo. Eu sou Ana Márcia, do Banco Central, da equipe que lida com a educação financeira do Banco Central. Esse tema de educação financeira está na agenda do Banco Central há quase 20 anos. A gente começou lá atrás com ações voltadas ao público adulto, ações prioritariamente presenciais. Nós desenvolvemos um caderno, que a gente chama de Caderno de Educação Financeira, que é a nossa pequena bíblia de educação financeira, que foi construída com um know-how de especialistas do Banco Central e com vários aportes aí da psicologia econômica. E a partir desse grande caderno, que está disponível hoje para qualquer cidadão no nosso site, a gente começou a construir esses cursos, muitos presenciais, Começamos com esses cursos presenciais, palestras, e fomos migrando isso para o digital. Então, hoje a gente tem cursos online voltados para adultos, hospedados na Escola Virtual de Governo, que é vinculada à ENAP, e temos também um grande programa de educação financeira nas escolas, que nós começamos em 2020, para apoiar as escolas a levar esse tema para dentro da sala de aula. Esse programa se chama Aprender Valor e foi desenvolvido a partir da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento homologado aí pelo MEC, que diz o que as escolas devem ensinar em termos de educação financeira. E a partir da inspiração dessa base, que colocou lá a educação financeira como um tema a ser trabalhado na sala de aula, a gente desenvolveu esse programa que oferece para as escolas hoje recursos didáticos prontos para elas levarem para a sala de aula os temas de educação financeira junto com as disciplinas obrigatórias. E a gente oferece também formação para professores, cursos online específicos para educadores e para gestores escolares, para ajudar que eles consigam formar aí a nossa próxima geração de brasileiros para lidar com o dinheiro. Obrigada. Felipe, conta para a gente o que a B3 tem feito nesse sentido. Legal, bom, primeiro também muito obrigado, Flávio, pelo convite, aos meus colegas aqui, Ana e Luiz, colegas de Odisseia da Educação Financeira, para a gente levar essa jornada de educação financeira para dezenas de milhões de crianças no Brasil. A gente tem feito, e antes de contar um pouco dessa iniciativa, que a gente tem uma parceria muito grande, concebida pela Secretaria do Tesouro Nacional, junto com a B3, a Olitef, que é a Olimpíada de Educação Financeira, que a gente conta com um apoio imenso do Banco Central, da IBS, de diversos outros parceiros, secretarias estaduais e municipais de educação financeira, do MEC.
Mas antes de aprofundar um pouco na Olitec, que a gente vai ter oportunidade de falar muito aqui, né, Flávio? Contar um pouco da B3. Então, a B3 é a Bolsa do Brasil, onde os produtos financeiros de renda variável e renda fixa estão negociados, e a gente já está contando aí de mais de um século de história da Bolsa do Brasil, onde durante décadas a gente tem no nosso DNA essa questão da educação financeira, seja em ações como o Olitec, como a gente vai se aprofundar aqui, ações sociais, em que a gente leva questões de matemática para dezenas de milhões de escolas na nossa Bolsa Social, ou seja, a educação financeira faz parte do DNA histórico da Bolsa do Brasil, e a gente está vivendo agora uma nova fase, uma fase em que a gente, como disse a Ana, tem uma oportunidade de chegar na execução. A gente teve uma batalha muito grande, que era levar o conteúdo de educação financeira para as escolas, e a Ana antecipou, contando um pouco da Base Nacional Curricular, que colocou a educação financeira lá em 2020, e juntos aqui nós percebemos que teríamos uma questão muito relevante de execução, e como é que a gente ia levar isso exatamente para as escolas públicas e privadas do Brasil, e a gente tem feito isso já. Estamos entrando na 3ª edição da Olimpíadas de Tesouro, diretos de educação financeira, que a gente vai ter muita oportunidade de contar aqui os nossos aprendizados, lições e tudo que a gente tem movimentado no Brasil em mais de 60% dos municípios nacionais. Luiz, obrigada, Felipe. Luiz, o Felipe e a Ana Márcia, né, falaram de ações nas escolas. Eu sei que vocês trabalham também há bastante tempo em escolas, inclusive com esse tema. Conta pra gente qual que é a ação do IBS com educação financeira. Bom, primeiramente, obrigado, parabéns pelo espaço, agradecer a Folha mais uma vez por esse importante debate. Mas antes de falar de educação financeira, falar um pouquinho do Instituto, uma organização de 26 anos, uma organização privada que trabalha com fundos de investimento, né, com empresas que nos patrocinam e também com o uso de mecanismos de remuneração fiscal para construir soluções pedagógicas de educação para o grande Brasil. E nesses 26 anos, a gente principalmente trabalha numa ordem de formação continuada de professores, onde olhamos temas prioritários para o desenvolvimento estrutural do nosso país, entre eles a educação financeira, mas permeando por outros desafios, como é o caso da leitura, uso de tecnologias na escola, projetos de cidadania e também de educação ambiental. Atualmente, nós temos 22 cursos ofertados para professores, mais uma organização que construiu respostas do chão da escola, por metodologias ativas, por projeto. Então, nós construímos vários planos de ação que acontecem efetivamente ali no chão da escola. Então, essa ação ela acontece não só com a formação de professores, mas também com acesso de materiais que compõem as necessidades diárias, não só de um educador de matemática ou de língua portuguesa, mas o educador de todas as disciplinas, atendendo, como já foi mencionado, a própria BNCC, mas colocando nas mãos deles instrumentos, entre eles materiais pedagógicos, planos de aula, sequências didáticas, projetos aí que são espalhados e que viram políticas públicas, e também jogos que foram construídos para atender especificamente o tema de educação financeira, mas que olham além, olham desafios nacionais, com necessidades de recomposição de aprendizagem, alfabetização da idade certa, e com isso a gente foi também instituindo uma série de ações de políticas públicas, sejam elas municipais, sejam elas como complemento de atendimento a políticas estaduais e também federais. O Instituto ele nasce com essa ideia de atender necessidades reais das escolas, dando um suporte real, onde a gente tira da teoria e coloca na prática a vivência, primeiramente passando pelo professor, mas conseguindo instrumentalizar ele para fazer aulas diferentes, aulas ativas e, com certeza, melhorar indicador do grande Brasil. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana Márcia. Ana Márcia, o Banco Central lançou recentemente, há poucos dias, né, um relatório sobre cidadania financeira que inclui alguns dados e pesquisas sobre educação financeira no país, né, sobre letramento financeiro da população. Então, eu te pergunto, assim, em que pé estamos? Né? Qual é o nível de conhecimento financeiro de crianças e adultos brasileiros, né, e como que ele se compara com o de outros países? O que mostram as pesquisas? Então, Flávio, o que mostram as pesquisas e o que está nesse relatório, que inclusive está disponível também no site do Banco Central, se alguém quiser conferir. Se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria que ainda temos muito espaço para avançar no letramento financeiro dos brasileiros, tanto dos adultos quanto dos jovens, né? Nesse relatório, a gente reportou duas grandes pesquisas. Uma primeira pesquisa foi com adultos, que a gente rodou em 2023, com apoio do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. E por meio dessa pesquisa, nós fizemos 2.000 entrevistas com uma amostra representativa da população brasileira, ou seja, gente de todo o país respondeu. E a gente avaliou quanto que essas pessoas sabiam sobre letramento financeiro, sobre como lidar com o dinheiro.
E em uma escala de 0 a 100, sendo 0 nenhum letramento e 100 um letramento perfeito, a média da população brasileira ficou em 59,6, ou seja, arredondando ali 60 em 100. Então temos ainda muito espaço para chegar ali mais perto do 100. Mas o mais interessante é que a gente conseguiu fazer recortes nessa pesquisa. Então, se a gente fosse olhar quais os grupos sociais que estavam em situação mais crítica, eu poderia aqui enumerar a população de baixa renda, ou seja, que tinha renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, a população idosa acima de 60 anos, as mulheres e a população moradora da região Nordeste. Foi o que nessa pesquisa nos sinalizaram como os grupos de maior prioridade para alguma ação de educação financeira, porque tiveram resultados inferiores à média da população. E outra coisa interessante dessa pesquisa é que a gente conseguiu fazer esse comparativo internacional que você perguntou aí, né? Porque essa mesma pesquisa foi aplicada ao mesmo tempo em 39 países. Então, a gente, usando a mesma metodologia, claro, né? Então, a gente conseguiu ver como é que o Brasil estava em comparação a esses outros países. Então, o letramento financeiro, se a gente pudesse resumir, também ele se compõe de 3 dimensões. A dimensão do conhecimento, que é o quanto a gente sabe, de fato, sobre inflação, juros, assim, esses temas básicos para lidar com o dinheiro. A segunda dimensão das atitudes, que se a gente pensa mais no presente ou no futuro, e o comportamento financeiro é a última dimensão, que é, de fato, o que a gente faz. A gente planeja, a gente poupa, a gente usa o crédito de forma consciente. Então, considerando essas 3 dimensões, os brasileiros estão bastante atrás da média do mundo no que se refere ao conhecimento financeiro. Apenas 26% dos brasileiros conseguiram acertar 5 das 7 questões de conhecimento financeiro que a gente tinha na pesquisa. Se a gente fosse olhar a média do mundo, aí, desses 39 países, ela ficou em 50%. E se a gente fosse olhar só os países desenvolvidos da OCDE, a média ficou em 58%. Então, nós estamos aí a menos da metade da média dos países desenvolvidos em conhecimento sobre letramento financeiro. Então, tem muito que avançar nessa área. E agora, focando em jovens, você perguntou também como é que estão os jovens, né? A gente também reportou no relatório o resultado do último PISA. O PISA é aquela avaliação internacional da OCDE de educação, que avalia leitura, matemática, e avaliou também letramento financeiro dos adolescentes no último PISA de 2022. E aí também o resultado não foi animador. Os nossos adolescentes brasileiros aí de 15 anos, numa escala de 1 a 5, 45% dos nossos jovens brasileiros, ou seja, quase metade, pontuou 0 ou 1. Então, abaixo da escala, que era 0, ou então no máximo nota 1. E somente 2% estão lá no topo, no 5, na nota 5, que seria a proficiência em letramento financeiro. E se a gente fosse comparar com a Europa também, com a OCDE, estamos bastante atrás. Por exemplo, esse grupo nosso aqui, que é de 45%, que são os piores resultados, nos países desenvolvidos, somente 18% estão nessa categoria. Então, a gente ainda tem muito que avançar, e quando a gente olha para fora, a gente vê que estamos ainda em uma situação bastante inferior especialmente os países desenvolvidos aí do mundo. Entendo. Luiz, o IBS tem uma vivência forte aí, né, no chão da escola, né, enfim, de trabalhar na ponta com professores, com alunos. O que vocês percebem a partir dessa experiência? Né? Antes de vocês começarem o trabalho em algum município, né, qual é a consciência dos alunos e professores em relação a esse assunto? O que eles já dominam? O que vocês perceberam dessa experiência? Bom, primeiro, acho que é importante entender que o brasileiro, como um todo, não estou falando de uma região específica, nós temos uma necessidade de consumo imediato e ela é comportamental. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem que também olhar. Então, nós entendemos, quando a gente chega numa escola, é muito comum a gente ver a cantina, é muito comum a gente ver o bazar ali, que às vezes está instalado dentro da escola, com proibições ou não, isso existe, ou que ele está ali do outro lado de fora da rua. Mas as crianças, de um modo geral, elas têm acesso a recursos, seja ele digital, seja ele um recurso monetário real, né, com papel moeda ou com moedas, e o que a gente percebe inicialmente existe uma grande dificuldade comportamental de se planejar no sentido da necessidade. Eu preciso daquilo, eu quero aquilo, eu posso esse item. Então esse é o grande desafio que a gente encontra ao chegar em qualquer escola do Brasil. Quando o brasileiro, de um modo geral, tem recurso na mão, a tendência é que ele faça um gasto imediato daquilo, sem pensar no amanhã. Então, essa é a realidade que nós encontramos, e ela é, obviamente, reflexo do que aparece também nessas últimas pesquisas, inclusive do próprio Banco Central. Quando o Instituto, então, ele entra em uma escola, ele tem que olhar um aspecto comportamental, e é assim que nós tratamos a educação financeira. É entender um pouco mais sobre o papel da educação ambiental, até muitas vezes, dentro desse comportamento,
falando sobre consumo inconsequente, inconsciente, falando sobre nutrição. A gente entra dentro de um aspecto muito mais de prioridades que tanto professores quanto os alunos têm, fazendo uma reflexão sobre os meios digitais que nos influenciam. Isso é uma outra condição extremamente perversa que nós temos vivenciado hoje, né, com grandes influenciadores que o tempo inteiro estão bombardeando os celulares e as redes sociais dos alunos, muitas vezes associando a questão da compra, a questão da aparência, a questão de ter e não ser. Então esse é um desafio global que nós temos e essa é a condição que a gente encontra e não é, como eu disse, exclusiva de uma ou outra região. E esse é o papel que nós acreditamos que a educação financeira dentro das escolas ele tem que ser iniciado. Um papel do repensar a sua postura, repensar o que fazer com o recurso e principalmente o repensar o que é necessário, o que é essencial e o que não é essencial. E esse é um ponto de partida que nós conseguimos também, fazendo então, um lado, a formação dos professores, trazendo, obviamente, subsídios para que eles possam trabalhar esse assunto comportamental, mas entendendo conceitos aí sim dentro da educação financeira, como planejamento, como investimento, como poupança, e aí você associa isso a outras questões que estão ali dentro das escolas, né, como projetos de vida, escola de tempo integral, que tem uma série de necessidades de outras ações e que você pode trazer para o ambiente da educação financeira uma série de aspectos que no final mudam ou devem mudar o comportamento real na vida ativa. E aí que entra a metodologia que nós conseguimos construir principalmente, que vai além da formação desses professores, mas trazer a sensibilização para o chão dessas escolas, para o chão das casas, através de jogos que não são jogos eletrônicos, e a gente pode depois comentar um pouquinho mais disso. Certo. Você comentou, Luiz, só complementando sobre a formação de professores, né? Vocês encontraram essa necessidade de que os próprios professores repensem os seus comportamentos? Esse é um conteúdo que também é necessário para os adultos que vão ensinar isso para as crianças? Com certeza, nós entendemos que o professor ele também é um cidadão. Então, todos os indicadores de endividamento ou de inadimplência, eles também contemplam, obviamente, o nosso corpo docente. E aconteceu uma coisa muito interessante agora, poucos dias atrás, porque nós estamos escalando o projeto em grandes redes, nós tivemos uma rede de um estado bastante importante para o país, e foi comentado que as primeiras iniciativas que chegaram lá, 5, 7 anos de educação financeira, olhavam exclusivamente o aluno. E eles se posicionaram altamente favoráveis ao que o Instituto faz quando olha o professor. Porque nós temos que cativar esse educador, esse professor, para ele também se organizar, para ele também melhorar a sua rotina, para ele conseguir se organizar melhor e aí, a partir de uma mudança dentro da sua rotina, ele consegue falar sobre o assunto. Então, isso não era, no nosso projeto, a estratégia principal. A estratégia principal era olhar o aluno como várias outras, olha ali no livro ou no plano final. Agora, se a gente não olha esse formador, se a gente não olha esse agente, que também faz parte dos indicadores que o próprio BC traz, a gente está deixando uma parte fundamental de fora, que é essa pessoa que faz a instrumentalização do assunto. Ele tem que ser acolhido primeiro, para ele conseguir trabalhar com propriedade isso depois, dentro das suas respectivas disciplinas. Tá certo. Felipe, vocês já organizaram 2 LTFs, não é isso? Esse ano vai ter a 3ª. Queria entender o que essas primeiras 2 edições, né, mostraram para vocês sobre o conhecimento dos estudantes brasileiros em relação a esse tema. Queria também saber se vocês viram diferença das escolas de rede pública para a rede privada, porque, se eu entendi certo, o LTF também vale para as escolas privadas, não é isso? Alunos de escolas particulares, né? Queria entender como que foi essa vivência de vocês em relação às 2 primeiras edições. Ainda tem sido um enorme aprendizado, viu, Flávio? Assim, o que a gente pode compartilhar com vocês, né? Primeiro, eu queria dar um passo atrás, né? O Banco Central, o presidente Galípolo até recentemente tem falado de 101 milhões, né? Ele falou de mais de 100 milhões, 101 milhões, acho que é o número exato, tem acesso ao cartão de crédito e tem sido um dos principais vetores do endividamento, né, da população, das famílias, ou seja, mais da metade da população adulta está exposta a esse tipo de crédito. E aí eu juntaria mais dois dados interessantes. Se divulga também muita questão de inadimplentes, a gente está falando aí de 8 dezenas de milhões de brasileiros que têm algum tipo de marcação da questão da inadimplência. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo financeiro, a gente tem estatísticas do FGC que dizem que mais de 100 milhões de brasileiros têm algum recurso guardado na poupança ou tem algum recurso guardado também nos chamados
caixinhas, cofrinhos, né? Então acaba sendo um paradoxo, vocês têm um número alto de endividamento, ao mesmo tempo você tem um número alto de pessoas que têm recursos na poupança. Mas acontece que a dívida acaba correndo mais rápido do que o rendimento desses produtos financeiros. Então, de fato, o que acabou acontecendo é que foi uma geração que não teve qualquer acesso a conceitos de educação financeira. E a gente percebeu que a gente precisava fazer uma mudança na geração que está chegando. A gente está falando de 50, 60 milhões de crianças, de jovens de 0 a 18 anos no Brasil, então seja um número de proporções continentais. A gente precisava levar algo que mudasse a comunidade, mudasse a escola, trouxesse incentivos para que os professores participassem. Muito interessante sua pergunta, quando você disse que o professor é capacitado. Aprendi uma questão muito interessante com o Ministério da Educação, que diz que ninguém transmite o que não sabe. Então a gente precisa levar também para os professores a capacitação, a questão da educação financeira, conceitos básicos. Então como que iniciou essa jornada? A gente preparou um conteúdo junto com o Banco Central, CVM, FGC, de novo, participaram vários entes nessa iniciativa, para que pudesse chegar esse conteúdo na ponta para os professores, para que os professores pudessem repassar para as crianças os conceitos básicos. Então, desde planejamento orçamentário da família, questões de inflação, taxa de juros, como isso impacta o orçamento familiar, tocamos em questões importantes, como os riscos das apostas, das bet, e aí a gente vai numa longa jornada até falar de alternativas de investimentos, de produtos financeiros, mas antes a gente tem que mexer na base, nesses conceitos básicos de educação financeira. Mas como é que a gente ia mobilizar uma escola? Então a gente pensou junto com a Secretaria do Tesouro Nacional por meio da Olimpíada. Então a gente tem nas escolas as Olimpíadas, que vai do 6º ano, né, do ensino fundamental, a gente estendeu até o 3º ano na 2ª edição, a gente atingiu na primeira edição quase 600 mil crianças, na segunda 2 milhões de crianças. Contamos com todos que estão nos assistindo aí, querendo chegar em 5 milhões de crianças na 3ª edição, porque tem sido um aprendizado muito interessante. Então, o que a gente tem percebido, Flávio, na sua pergunta, é que isso muda a perspectiva e o comportamento das crianças na escola, porque uma vez que existe, por exemplo, um medalhista da Olitef na escola, todas as crianças percebem que elas podem também alcançar esse tipo de oportunidade em algo que elas não teriam chance. Então, a gente teve um caso, até compartilhando com vocês aqui, de Balbina, de uma escola de Balbina, no Amazonas, de Presidente Figueiredo, e o aluno veio para o Brasil e falou: eu não sabia, eu não imaginava que eu ia conseguir alcançar tudo que eu alcancei com a Unitef. Então, a gente tem aprendido muito com essa questão do que a gente chama, né, o modelo vicário, ou seja, a criança que vê uma outra criança alcançando, transforma a escola, transforma a comunidade, e uma escola que tem um medalhista já não é mais a mesma escola. Os professores se engajam, a comunidade se engaja, a gente tem visto secretarias estaduais que estão se engajando na Olimpíada, então tem sido um aprendizado muito interessante. Só para finalizar, a gente passou esse momento de 2020, onde o conteúdo chegou nas escolas, mas a gente precisa efetivamente nos dar a mão, que é algo que nós estamos fazendo com diversos atores, para conseguir essa execução. Então, para que, de fato, essa geração seja formada já e chegue mais preparada no sistema financeiro complexo, mas muito dinâmico brasileiro. Tá certo. Gente, a gente falou aqui, né, da questão do endividamento, da inadimplência. Acho que vale lembrar, né, que é uma situação com causas multifatoriais, que não envolve só responsabilidades individuais, né? Mas eu queria entender até que ponto a falta de letramento financeiro, né, que foi esse diagnóstico que a Ana Márcia nos transmitiu aí no início da live, contribui para esse cenário, né? Em que medida a falta de educação financeira, né, está levando o brasileiro a esse quadro e se é possível transformar isso com educação financeira? Flávia, começando por aqui, eu acho que, sim, é um dos fatores que leva a esse quadro que nós temos hoje. Como você mesmo disse, não é o único fator, né? A inadimplência, o endividamento são situações multifatoriais, tem diversas variáveis ligadas ao indivíduo, a cada um de nós, cidadãos, que pode nos levar a entrar em endividamento, na inadimplência, assim como fatores do contexto. Mas se a gente pensar nesses fatores do indivíduo, um deles é o quanto a gente sabe lidar bem com o dinheiro. Então, vou fazer aqui uma analogia, né? Suponhamos que nós temos 2 nadadores aí que estão nas praias aí da Bahia, né? Falando com o Luiz aí, que a sede do BS fica na Bahia, né? Então, estamos aí nas praias da Bahia, 2 nadadores. Por enquanto, no mar calminho,
Um deles sabe nadar e o outro não. Então, os dois estão na praia no mar calmo. Só que o mar começa a ficar agitado, de repente a maré começa a puxá-los assim para um lugar assim, mais perigoso. E nós temos, então, um que sabe nadar e um que não sabe nadar. Se você fosse um desses nadadores, como você preferiria ser? Eu imagino que você preferia ser o que sabe nadar, né? Porque ainda o que sabe nadar, dependendo do quanto o mar vai puxar, ele também possa falecer, né? Você possa se afogar. Ainda assim, eu acho que ele teria mais chances, em comparação com o que não sabe nadar, de sair dessa situação e sobreviver. Então, se a gente aplicar isso para a metáfora das dívidas, a gente fala até muito de afogando em dívida, né? Se você estivesse afogando em dívida, você prefere ser aquele que sabe nadar ou que não sabe nadar? Aquele que teve alguma preparação, alguma educação financeira para tomar decisões relacionadas com dinheiro, ou quem nunca nem ouviu falar disso e não teve preparação nenhuma? Então, eu acho que é disso que a gente está falando, é de dar um nível de proteção para o cidadão, para que diante de um cenário complexo, um cenário que vai exigir dele decisões importantes, que podem fazer toda a diferença para a vida dele e da família dele, ele vai tomar decisões melhores. Se ele souber, né, esse básico da educação financeira, como o Luiz estava falando lá no início, dos comportamentos, do consumo. Então, se a gente conseguir fornecer para esse cidadão esse conhecimento básico que vai lidar com o conhecimento financeiro, com a atitude, com o comportamento e com essa confiança de poder tomar melhores decisões, é possível que ele, mesmo numa situação complexa, se saia melhor do que aquele indivíduo que não tem esse conhecimento. Então, eu acho que sim, é um conhecimento válido e que vai sim ajudar a puxar algumas pessoas para fora dessa situação do afogamento aí das dívidas, se elas tiverem acesso a esse conhecimento. Ou talvez atuar até de forma preventiva, né, Ana Márcia, assim, para não chegar nesse ponto também, imagino, né? Exatamente. Então, quem já ainda não está, conseguiria tomar decisões para não chegar lá, né? E quem já está numa situação dessa, conseguiria sair mais tranquilamente se tivesse esse conhecimento. Felipe, gostaria de comentar? Eu posso aproveitar, eu gosto de dar alguns depoimentos. Eu vou na linha do que a Ana falou. Por exemplo, algumas crianças que levaram esse conteúdo para dentro de casa, e pais e mães que passaram a se atentar à questão da dívida, a entender aquela dívida que ela possui, ou que um parcelamento que ela fez, de fato continha uma taxa de juros, né, que ela pudesse ter aquele recurso à vista, ela teria feito de outra maneira. Então, ter o acesso de conteúdo, eu adorei a analogia da Ana, quando ela fala de saber nadar, leva ele embora ao sistema, né, tem correntezas, vão ter adversidades, vão ter complexidades de conceitos, mas você ter esse conteúdo de educação financeira, de fato, transforma a forma como a pessoa olha para aquele determinado número, para determinado parcelamento, para questões se ela vai conseguir cumprir o orçamento familiar exatamente com a renda que ela tem. Então, de fato, o que a gente tem aprendido é que o conceito chegando na ponta pode sim transformar uma pessoa, uma família e uma comunidade. Então, vários exemplos, eu trago aqui um pouco de depoimentos, mas isso reflete o que a gente tem visto junto com a Unitep, com essa iniciativa que a gente tem feito com o Tesouro de Novo, Tesouro Nacional, Bacen, P3, diversos outros parceiros. Então, realmente, estar junto e poder oferecer esse conteúdo, Flávio, transforma demais. Luiz? Eu vejo, nós temos assim, uma situação muito, acho que envolve muito psicologia. Então, assim, existem padrões de repetição. Então, quando você tem um pai, uma mãe, alguém consumista ao extremo do seu lado, a tendência é que essa criança siga esse padrão. Isso vale para qualquer outro exemplo, tá? Estou usando um exemplo aqui específico, mas isso vale para várias outras questões, vícios, do que for. Então, é importante entender que a gente, ao tratar a educação financeira dentro da escola, a gente pode estar fazendo uma ruptura de alguns padrões que às vezes acontecem em casa. E isso reflete o que a Ana falou, o que o Paiva falou, porque no final estamos todos olhando para o mesmo lado e estamos juntos. Importante, acho que deixar isso muito claro, né? A B3 trabalha também junto com o Instituto Prosperidade, o Instituto Prosperidade trabalha junto com o Banco Central, então não são projetos que estão isolados. Um está democratizando um conteúdo para todo mundo que quer, o outro está olhando através de um reconhecimento, premiação que melhora a escola, que valoriza o aluno e faz ele ser um objeto também de desejo do próximo, e o outro olha instrumentais que chegam ali no chão da escola através dos professores para construir isso. E dentro dessa construção, a gente conseguiu, acho que, alcançar coisas muito interessantes dentro dessa ideia de um novo pensar que veio através de um significado do jogo, né, do jogo no sentido positivo. Nossos jogos são de tabuleiro, de cartas, e aí você faz uma realidade estimulada de dar esse recurso para o aluno, no caso, ou para o professor, porque os professores usam o nosso conhecimento também para aprender, só que você começa, desde o primeiro ponto, a pensar o futuro. Então, você tem que honrar compromissos lá na frente.
Então, você tem um recurso hoje, só que você não pode gastar hoje, você vai ter que gastar ali na frente. E no meio do caminho, várias coisas vão acontecendo. Você pode ganhar, você pode perder, você pode pagar, você pode receber. Então, aí entra toda essa lógica do pensar o futuro, honrar o compromisso futuro, conseguir fazer isso de uma maneira consciente, aonde você ganha, mas você também perde, assim como na vida real, e organizando isso, né, colocando isso dentro de um planejamento. E aí você parte desses conceitos de ir trazendo esses assuntos importantes, né, sejam relacionados à parte ambiental, fechar uma torneira, usar uma lâmpada ecológica, a placa solar, a energia eólica. Você consegue trazer muitos elementos para esse debate, mas no final a gente está falando de conseguir honrar um compromisso futuro e conseguir guardar. E o que é interessante é que nessa lógica, todos os projetos eles vão voltar para o mesmo ponto. Você não fazer isso com um endividamento negativo, ou seja, você não criar uma condição negativa para honrar esse compromisso futuro, para que você consiga, através das suas atitudes, através da sua postura, honrar isso sim, porém com um orçamento em dia e conseguindo guardar alguma coisa. Então é o passo necessário para o que a gente chama dessa grande alfabetização financeira, para depois chegar numa possibilidade que quando essa família, quando esse menino consegue entender que é necessário ter essa reserva, ela pode se potencializar. Mas ela também pode ser gasta. Você pode ter um gasto de emergência que acaba sendo necessário para usar todo o seu recurso. Isso é a vida real. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer e consegue trazer dessas diferentes formas essa questão que todas elas voltam para o mesmo ponto. A gente vai ofertar para que os meninos tenham recursos. E dentro de um cartão de crédito, dentro do banco digital, o que está acontecendo hoje, tanto para um adulto, quanto para um adolescente, até para uma criança, que ela tem essa oferta e ela entende que ela pode gastar e que ela não tem uma consequência imediata. O pagamento vem no futuro e esse pagamento pode ser ainda parcelado. Aí começa o grande problema. Isso vai se estendendo na vida adulta. Então, por isso que a educação financeira, desde cedo, é tão importante, para que ela consiga entender o uso desses recursos, mas que partem primeiro desse planejamento, para o que se quer alcançar, como se quer alcançar, e quais são pontos importantes, gargalos importantes no meio do caminho, que podem fazer, inclusive, essa pessoa ganhar mais ou perder tudo. Tá certo. Eu queria fazer um complemento à minha última pergunta. A Ana Márcia fez essa metáfora, né, super interessante do nadador, né? Enfim, existe a habilidade do nadador, existe o saber nadar e existe a maré, né? E aí, pensando nessa maré, né, na situação econômica do nosso país, 35% da população tem renda de até um salário mínimo, né? Queria entender, assim, dá para a gente falar em educação financeira para pessoas dessa camada da sociedade? É mais importante ainda? Ou a gente consegue falar em comportamento, em gestão do dinheiro, numa situação em que a pessoa precisa garantir o básico, né, com o que ela ganha? Queria que vocês comentassem isso também, por favor. Eu acho, claro, assim, que há um limite. Você tem toda a razão e eu acho que esse limite talvez esteja um pouco abaixo ainda desse referencial seu. Se a gente está falando de pessoas que estão em pobreza, extrema pobreza, primeiro de tudo a gente tem que lançar corpo, né? A gente, voltando à metáfora do afogamento aqui, a gente tem que tirar para circular, né? Então não adianta muita gente querer levar a educação financeira para quem está lá lutando pela sobrevivência. Então acho que a primeira coisa é que essa pessoa primeiro precisa ser puxada para fora dessa situação de pobreza, extrema pobreza. Mas contanto que essa situação tenha sido resolvida e que a partir daí a pessoa consiga ter um mínimo de recursos para garantir o básico e ter a cabeça para fora da água, eu acho que a partir daí a educação financeira já é útil, sim. Ela não é, existe um certo paradigma, né, de que a educação financeira é uma coisa de rico, né? É de gente que tem dinheiro sobrando para pensar como vai investir, se vai investir lá nas ações negociadas lá na bolsa lá do Felipe, ou se vai fazer títulos públicos lá do Tesouro Direto. Então, para quem tem dinheiro sobrando. Mas, na verdade, é o contrário. Eu acho que a educação financeira faz ainda mais diferença na vida de quem está ali lutando para pagar as contas do dia a dia. Porque, às vezes, como o Luiz falou, é uma reflexão a respeito da sua decisão de consumo, se você vai fazer hoje, se você vai fazer depois, que pode abrir um espacinho no orçamento dessa pessoa e que vai dar um respiro para ela, né? Um respiro para ela falar, pronto, agora não estou tão apertado quanto eu estava antes, consigo ter uma noite bem dormida, porque quando eu estava até por aqui de dívida,
não conseguia nem dormir bem, ou não tinha conflito dentro de casa, estava em completo estresse. Então, eu acho que é importante, assim, mesmo quando a pessoa esteja em situação de baixa renda, claro, como eu disse, não na pobreza, extrema pobreza, mas ela tendo condições mínimas de sobrevivência, de garantir o básico, colocar a cabeça para fora d'água, ela ser ajudada com a educação financeira para organizar o seu dia a dia e, a partir dali, ver com que espaços que ela tem de melhora na organização do seu dinheiro, nas suas decisões, né, cotidianas, para ir avançando aos poucos, né, rumo a uma situação cada vez de maior bem-estar financeiro. Se eu puder ir por aí, Flávio, eu vou comentar a questão eu acredito que a educação financeira é um elemento de cidadania, né? A partir, como a Ana comentou, né, a partir do momento que a pessoa consegue ter essa habilidade, até antes ela precisa ter noções de que ela precisa, né, garantir essa questão do rendimento da renda familiar, que ela possui alternativas de quando ela conseguir chegar numa questão de investimento, ela conseguir ter uma alternativa de rendimentos maiores. Aí vou até, como a Ana falou aqui, colocar o dinheiro lá na bolsa da B3, ou a gente tinha um mito, a gente aprendeu muito isso com várias pesquisas, que o brasileiro achava que bolsa e investimentos era só para quem tinha dinheiro, né? Era só, não, isso não é para mim. E o que a gente tem percebido agora, principalmente essa nova geração, é que sim, qualquer que seja o valor, e a gente fez essa iniciativa com o Tesouro Direto, e a partir de R$1 você já pode aplicar em títulos do Tesouro Direto, que é corrigido pela inflação. Como é que a gente vai falar de inflação se a pessoa que está chegando para o mercado financeiro e chegou através da bancarização, é um trabalho excepcional que o Banco Central fez com as instituições financeiras no Brasil, bancarização e digitalização do mercado financeiro, né? A gente trouxe esse brasileiro para a bancarização. Agora, como é que a gente traz ele para essas alternativas de produtos, para que ele entenda que ele tem sim produtos que podem proteger contra a inflação, mas para isso ele precisa entender o que é inflação, ele precisa entender taxas de juros, ele precisa entender como isso impacta o dia a dia dele, o dia a dia dele na economia familiar. Então, eu acredito que a educação financeira é um elemento de cidadania financeira. Paiva, eu até gostaria de complementar aqui. Esse é um ponto muito importante. Quem está nos assistindo sabe que não é uma questão de ter mais ou menos real, porque a quantidade de histórias que a gente vê de pessoas que tinham tudo e perderam, jogadores de futebol é um caso clássico. A gente usa muito isso em, às vezes, palestras. Isso diz respeito a estilo de vida. Diz respeito a como é o teu estilo de vida atual. Quando está entrando muito dinheiro, você tem um estilo de gastos absurdos, você não tem automaticamente ali um reflexo de consequência. Mas quando você tem que mudar esse estilo, a perda pode ser extremamente radical. E quem não consegue se ajustar a isso é justamente quem tem os maiores problemas. E aí é justamente aí que vem o ponto. Você minimizar isso através da educação que é prévia. Ela antecede. E a própria bancarização é algo incrível. A gente não pode falar que o fato de ter dado acesso a um sistema bancário é a culpa. Não, ao contrário. Eu vejo pelos nossos filhos. Né? Eu acho que a gente também tem que olhar o que acontece dentro de casa. E meus filhos têm, obviamente, os seus bancos que eles escolheram, qual aplicativo, qual banco digital, fintech usar. E é muito interessante porque eles já fazem esse exercício. Quando entra uma mesada ou algum esforço recompensado, alguma coisa que acontece, eles já têm a cultura do primeiro eu guardo, depois eu gasto. Ou o que eu quero comprar, eu já tenho que planejar, 6 meses eu vou conseguir. Eles vêm me contar quanto isso está fazendo de rendimento na aplicação que eles escolheram ali, que o próprio banco oferece. É a melhor, não é a melhor? Não é isso que a gente está falando. Mas é exatamente esse ponto que antecede. E esse anteceder é o que vai resolver, de fato, a médio e longo prazo o problema. Não adianta a gente falar hoje de quitar dívidas, de criar formas de cancelamento, né, de dívidas que nós temos, ou mecanismo nesse sentido de facilitar. Isso é encurtar e, mais uma vez, é empurrar para frente o problema. A gente tem que causar um reflexo de mudança antes disso começar. E aí que vem exatamente o papel de, desde cedo, ser trabalhado e trabalhar de uma maneira que os próprios filhos também possam levar esse debate para dentro de casa. Foi uma coisa que nós falamos aqui. Eles possam chegar para um pai e fazer um pedido, que é muito normal, pai, eu quero um tênis novo. E o pai ajudá-lo a falar, olha, eu não posso comprar. E é isso que acontece muito quando a gente observa ali dentro das nossas escolas. E eles começam a ajudar, não apenas no orçamento doméstico, mas em como o planejamento do orçamento doméstico vai permitir com que ele ali alcance o tênis, ele ali alcance a bola, o que seja.
Então, essa parte que é muito interessante que a gente observa, dos entendimentos que antecedem também o próprio gasto, e que tem a ver, às vezes, com coisas que nós falamos muito, né, de sustentabilidade, porque nosso conceito de educação financeira, ele veio da sustentabilidade. A gente já falava sobre isso há 20 anos atrás. Vamos montar um sistema de aquecimento de água que passa por pneus, que passa pelo telhado, e que no final ali o chuveiro elétrico não precisa ser ligado. Vamos montar um sistema de escovar dentes nas escolas, mas aonde essa água é filtrada, a água que se escova o dente, lava as mãos da escola é filtrada, e vai irrigar uma horta, vai irrigar um canteiro. Então isso para nós era natural, a gente falava isso porque a gente não queria aumentar a despesa das escolas, a gente queria diminuir, falando de lâmpadas econômicas. Então sempre esse lado de trabalhar pequenas economias, até dentro do ambiente familiar, fez parte do DNA desse aprendizado. E essas pequenas economias, no final, elas representam numa família do Grande Brasil pelo menos de 80 a 180 reais por mês, com despesas que podem ser previsíveis, despesas que possam ser diminuídas dentro de pequenos atos. E o que é 180, 100 reais economizado por mês? Exatamente isso que a gente está falando. Qual a aplicação que você coloca isso? Qual os juros que isso vai render? Qual o juro composto que isso aí vai te trazer amanhã? Então, por isso que nós acreditamos tanto nessa base dessa educação financeira, que ela vem desse entendimento que é um entendimento muito mais do ser do que do ter. Então, Luiz, você falou, né, desde cedo a gente deveria ensinar a educação financeira para as crianças, e é engraçado que a gente associa o dinheiro muito a algo de adulto, né? Então, eu queria te perguntar, aproveitar e emendar aqui uma pergunta, desde que idade dá para trabalhar a educação financeira? Como que o IBS tem feito isso nas escolas? Olha, com criatividade você pode alfabetizar com educação financeira, o que a gente tem visto, né? Então, primeiro, para os nossos espectadores aqui entenderem, a gente está hoje em 822 municípios com redes de 100% de atendimento. É um número muito grande, onde a gente olha, então, esse processo de fazer a formação dos professores, mas instrumentalizá-los para além da formação, além da sua melhoria de vida pessoal, materiais que eles podem usar. E aí o que acontece é exatamente que tem professores que pegam cartas, que às vezes até são avançadas, mas eles acabam usando essas cartas, usando esses materiais para ensinar a ler, para ensinar a fazer pequenas contas. Então, a gente vai percebendo que a educação financeira ela pode ser passada desde muito cedo, desde que ela tenha, obviamente, a criatividade, o protagonismo desse professor, e que ele possa usar materiais de qualidade, que são materiais necessários ali na escola. Agora, a partir do momento que a criança vai crescendo, você consegue ir incorporando, obviamente, outros assuntos, você consegue ir incorporando projetos, e aí a gente tem hoje uma linha muito interessante no Grande Brasil, que é a educação empreendedora também, que é algo fantástico, né? O próprio Sebrae trabalha isso muito bem também, que é falar para essas crianças o pensar, né? O pensar um pequeno negócio, o pensar uma ideia. Só que se você não tem essa linha do planejamento, de onde vem o recurso? Quanto eu tenho que trabalhar para organizar aquilo? Quanto custa a matéria-prima? Quanto custa a minha hora de trabalho em cima daquilo? Quanto eu posso trabalhar de margem em cima do produto final? Se você não tem isso, você só tem uma ideia de empreender. E aí a pessoa acha que é comprar barato, vender caro e acabou o assunto. Não é assim. Você tem educação fiscal, você tem a parte tributária, você tem uma série de elementos de planejamento. E você pode ir escalando isso dentro do universo da escola. Então você vai passando desde o primeiro conceito da poupança, guardar. Eu tenho que guardar alguma coisa. Por que eu guardo? Eu posso ter um gasto emergencial, eu posso ter um gasto de surpresa, mas eu posso também ter um ganho. Isso é todo um aspecto que você tem que pensar dentro do ambiente da poupança. Depois você vai partir por que seriam essas divisões do que é o endividamento. O endividamento, às vezes, ele é necessário. Você pode fazer um endividamento necessário, se você conseguir lá na frente entender como você vai pagar. Mas o endividamento, então, ele passa por classificações. E aí vem o gasto essencial, o gasto de emergência, você tem o estilo de vida, você tem elementos ali que você classifica e você organiza isso. E quando você tem isso organizado, você tem, então, esse pensamento poupador, você organiza ali o teu dia a dia e depois, sim, se você sobrou com algo, você pode empreender, você pode multiplicar, você pode ampliar. Então, você pode ir trabalhando isso em vários níveis, em várias formas, e quando a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, é importante aqui lembrar que a educação financeira não é uma aula. Ela não foi colocada nem pelo MEC, nem pela BNCC como uma disciplina específica. É um tema transversal, como vários outros. Então, é de todos.
Então, o professor de biologia pode se instrumentalizar para fazer alguma coisa de biologia com educação financeira. O professor de língua portuguesa, o professor de história, de química, todos podem. E aí que vem também a dificuldade. Não é uma disciplina, mas todos estão envolvidos. Então, você instrumentaliza os professores com várias formas criativas que eles podem trazer para dentro da sua disciplina um assunto que auxilia a um componente curricular, às vezes, que ele tem que trabalhar, mas você utiliza elementos da educação financeira e de outros assuntos ligados à educação financeira dentro daquela disciplina. Aí que vem a grande engenharia de ter um projeto que funciona, que não é uma palestra, não é uma aula, não é só uma folha ali da página 156 do caderno que fala sobre juros de proposta. A gente recebe muitos relatos interessantes disso. Olha, eu tentei ensinar com um livro didático, mas ao utilizar o material prático, no caso jogos, os alunos entenderam. Então, é uma somatória de esforços, sim, e aí você tem, obviamente, premiações, você tem várias coisas criativas que cada um de nós aqui estamos juntos aí levando para esse ambiente do grande Brasil, e que a escola ela é um caminho universal. É um número muito grande de pessoas que são alcançadas quando você consegue efetivamente inserir um tema tão importante que diz respeito ao Brasil como um todo. Perfeito. Felipe, já que a gente está falando, né, você está na B3, ensinar educação financeira para uma criança, um adolescente, é ensinar a investir? Quais são os cuidados e os limites éticos que a B3 adota em relação a esse assunto, né, quando vai lidar com escolas? Interessante. Quando a gente fala de educação financeira, a gente está muito longe do investir. A gente está ainda antes do planejamento orçamentário, como eu disse diversas vezes aqui, o entendimento de conceitos básicos da economia, de taxa de juros, de inflação, de índices de mercado, ou seja, ainda a gente está muito distante ainda do investimento. E uma coisa interessante que a gente percebeu no brasileiro, Flávio, é que muitos, mesmo tendo recursos, como eu disse, na poupança, ou nas caixinhas, no copinhos, as filhas do Luiz, e perguntar para essas pessoas, fala, vocês são investidoras? Muitos vão dizer não. Mas como assim? Você tem R$1.000, você tem 500, seja 100, você tem mais, e você não se vê como investidor? Não, eu estou só guardando o recurso. Então, a gente ainda tem uma jornada muito grande para mostrar que sim, quando você tem um pequeno já recurso, você tem alternativas de investimentos, de novo, para proteger contra a inflação. Mas o que é a inflação? Então, a gente tem que voltar, Flávia, muito antes ainda dessa questão do planejamento orçamentário, letrar essas crianças nos desafios que o Luiz colocou, de questões de presente, de questões de futuro. E aí, a partir do momento que só quando a gente começar a fazer esse movimento, que a gente acredita, sim, que as pessoas vão começar a entender que podem ter alternativas de rendimento melhores. A gente está uma iniciativa muito interessante com o Ministério da Educação e também com o Tesouro Nacional, que é o programa Pé de Meia, em que a gente colocou a introdução do título público como uma opção para que as crianças pudessem receber o recurso em títulos públicos. Por quê? Porque existem questões de finanças comportamentais que demonstram quando a criança ou quando o adulto possui um determinado produto financeiro, a curiosidade delas em torno desse produto financeiro aumenta de forma enorme. Né? Então, ter o ativo faz com que a pessoa busque informações, entenda por que ela recebeu um rendimento daquele título público. Que rendimento é esse? Por que eu não recebi mais ou por que eu recebi só esse valor? Então, ter o ativo transforma a realidade das pessoas. Então, de novo, a gente está lá no começo ainda, claro, falando de planejamento orçamentário, falando de indicadores financeiros, e depois mostrar que existem alternativas muito mais eficientes de rendimento de produtos financeiros. Perfeito. Gente, estamos nos aproximando aí do final da live, então eu queria pedir que vocês façam as suas considerações finais. Eu vou colocar uma pergunta aqui, né? O que falta para a educação financeira se disseminar, né, entre crianças, entre adultos, nas escolas? O que falta para que isso se traduza, né, num impacto real aí nas estatísticas econômicas, né, que a gente tem? Quais são os próximos passos? O que é necessário fazer, né, a partir de agora? Quer começar, Ana? Começa. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que é uma mudança complexa, né? Até o Salvatore disse isso no início, a gente está falando de mudança de comportamento, então não é algo que a gente vai esperar um resultado a curtíssimo prazo, não é mudança de comportamento tanto dos indivíduos, quem já está adulto e tomando decisões hoje, quanto das crianças que estão sendo formadas para ter um comportamento diferente no futuro, né? Então, a gente pensar que essa mudança é a médio e longo prazo,
Mas eu acho que o que faltaria para a gente conseguir que esse impacto aconteça nesse médio e longo prazo é uma articulação maior entre todos os entes que estão interessados nisso, né? Porque acho que também os colegas falaram aqui, não adianta uma pessoa assumir e falar, é comigo, né? Deixa que essa bola comigo que eu resolvo. Não é uma tarefa só do governo federal, municipal, estadual, não é uma tarefa só do setor, do terceiro setor, como é o caso do IBS, não é uma tarefa só da iniciativa privada, mas é uma tarefa de todos, né? Todos que têm interesse em que essa população, a médio e longo prazo, tenha um comportamento financeiro diferente de hoje. E eu acho que tem que ter essa articulação entre esses todos interessados, né? Então, o governo, especialmente o governo federal, fazendo políticas públicas que tenham um alcance nacional e possam chegar a vários cantos do país, o terceiro setor reportando, complementando o que o governo ainda não consegue executar, e a iniciativa privada também dando sua contribuição. Tanto é que o Banco Central tem uma resolução conjunta com o Conselho Monetário Nacional, que é a Resolução Conjunta 8 de 2023, que exige isso das instituições financeiras, que elas adotem políticas de educação financeira e façam ações para os seus clientes na jornada do cliente. Então, na hora que o cliente vai abrir uma conta, vai pedir um cartão de crédito, vai decidir se ele vai pagar o cartão só no mínimo ou pagar a fatura à vista, vai contratar um crédito, renegociar esse crédito, o cidadão tem que receber da sua instituição uma orientação financeira, uma medida de educação financeira. E isso passou a valer a partir de 2024 e a partir de 2025 o Banco Central já começou a supervisionar as instituições para cobrar que elas de fato façam essas ações, porque elas também têm um papel importante quando a gente quer falar de atingir milhões de brasileiros. Aí nós temos essa população continental, né? Uma população muito dispersa geograficamente, uma população muito diferente regionalmente. Então, para a gente alcançar todo mundo, de fato, com impacto, vai ser preciso bastante articulação entre todos esses interessados aí em fazer a próxima geração cuidar melhor do seu bolso, né? Perfeito. Felipe? Bom, a Ana disse muito já, mas se eu puder complementar alguma coisa que a Ana falou, acho que a impacto real da educação financeira, de fato, não aparece imediatamente, né? A gente tem uma educação como um todo, é algo que precisa ser trabalhado insistentemente, não pode ser necessariamente só um evento, só uma coisa pontual, precisa ser uma cultura dentro do país e, como a Ana falou muito bem, assim, todos engajados. E o que a gente tem percebido é que o alcance sendo multiplicado no país continental, a gente só vai conseguir se todos estiverem engajados nessa jornada, desde o professor, que vai ser educado com aquele conteúdo, ou que vai ter interesse em levar o conteúdo para o aluno, desde a diretora da escola, que vai engajar e vai incentivar com que esses professores levem isso para dentro da escola, desde os pais e mães que cobrem as escolas para que isso aconteça. Você até me fez essa pergunta no início, privada ou pública. Seja na pública, seja na privada, o papel do pai e da mãe faz muita diferença. E a gente levando esse conteúdo ao longo desse tempo, para todas as crianças que a gente conseguir atingir, realmente, de fato, a gente vai criar uma nova geração que vai estar muito mais preparada para as marés e correntezas que a Ana colocou aqui, do futuro do sistema financeiro brasileiro. Luiz? A nossa pauta é a escola, né? Então, o que eu posso falar diz respeito a esse universo da educação, das escolas públicas, mas também das escolas particulares, porque muitas delas nos procuram até por uma necessidade que é igual à das escolas públicas. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda segue, dentro desse universo, com a grande tese de que apenas jogar que o tema é importante para ser trabalhado é a solução, quando a gente já tem provado que é necessário algo mais estrutural. No ano passado, nós lançamos um filme chamado Virando o Jogo, que é uma coletânea de histórias de transformação de vida de professores, de alunos, de família, de gestores públicos, que vem mostrando gradativamente como esse projeto mais estruturado, e que, como eu já disse, caminha aqui tanto com a B3 quanto com o Aprender Valor também, como eles vêm mudando a realidade desses meninos, desses alunos, desses professores, dessas redes, mas isso tem que ser trabalhado de uma maneira mais intensa. Intensa no que eu digo a gente tem material, nós temos projetos comprovados, e o que falta para a gente alcançar? Falta vontade pública, vontade política. Eu acho que a gente ainda discute muito teoria e a gente já tem campos de respostas práticas de que são caminhos que são possíveis para chegar em todas as escolas. Eu vi há pouco uma postagem do MEC muito bonita, mostrando
graficamente os materiais que vão chegar no próximo plano do livro leitura, tudo muito lindo. Por que a gente não pode ter outros materiais chegando? Essa é a questão. A gente pode ter materiais que têm se provado. E dentro do IBS a gente tem um plano estratégico de 10 anos. Na próxima década nós queremos efetivamente estar em 12 milhões de alunos em simultâneo com esse projeto. Nós trabalhamos para isso, a gente faz a captação de recursos para isso acontecer. Mas a diferença é que não é apenas dar um material, não dar o acesso. A gente acaba tendo todo esse processo que é um pouco mais complexo, mas aonde você acolhe o tema, aonde você forma bem esse multiplicador, que no nosso caso o ponto inicial é o professor, mas que você dá subsídios para a política pública da escola, né, de baixo para cima, como a gente usa na expressão bottom-up, acontecer. Então você tem uma mudança estrutural do projeto político e pedagógico da escola, colocando a educação financeira, como eu já disse, não como disciplina, mas como rotina, que é trabalhada por projetos dentro dessa escola, usando materiais que trazem esses contextos tão importantes e que vão mostrando a mudança comportamental, que inclusive chegam em notas escolares. E aí que vem o ponto do que a gente tem feito. Nossos projetos que nascem como educação financeira, eles permeiam outros temas transversais, só que eles estão ajudando desafios nacionais. E o que a gente vê hoje é incrível, né? Nós temos o projeto de alfabetização na idade certa usando o nosso material. Poxa, mas não é educação financeira? Mas eu estou fazendo recomposição de aprendizagem. Eu estou ensinando língua portuguesa e matemática com material de educação financeira. A gente está trazendo desafios nacionais de alfabetização, de letramento, e a gente está ajudando várias redes a alcançarem as metas federais com um produto que inicialmente chegou como educação financeira, mas que por ser de forma transversal, né, no caso dos jogos de cartas, com muitos temas de projeto, eles se tornam um instrumento de trabalho, de barganha ali para aqueles professores negociarem sobre momentos de uma educação que não é a mesma, que não é mais aquela educação da lousa, não é aquela educação do giz e que o menino assiste a nota. A gente precisa trazer coisas mais contextualizadas. Então, eu acredito que dentro da pauta do que nós acreditamos de educação de escola, que o caminho ele já existe. Agora é quem vai olhar para esse caminho? Quem vai estar do lado por esse caminho? Quem vai estar pagando esse caminho? Porque nós não temos condição de pagar isso, mas o Brasil tem. A gente hoje fala de um projeto que custa, por um novo beneficiário entregue, R$35 para sempre. E a gente consegue fazer um custo de manutenção que é absorvido por um valor muito baixo, quase inexistente. Então a gente consegue enxergar uma escala possível disso, chegando até 12 milhões de alunos em simultâneo, o que quer dizer que a gente pode efetivamente estar em quase um terço ou metade da população escolar do Brasil. Então aí a gente tem uma mudança efetivamente de cultura, e aí o projeto passa a rodar sozinho, sem mais interferências serem necessárias, a não ser atualizações. Então, para mim, falta vontade política, porque material já tem. Tá certo, gente. Quero agradecer demais a participação de vocês. Foi muito interessante ouvi-los, né, falar sobre diferentes pontos de vista. Temos aqui Banco Central, mercado de capitais, terceiro setor, todo mundo unido aí em prol, né, dessa missão, né, de formar novas gerações mais conscientes em relação às finanças. Quero agradecer demais também a audiência de quem nos assiste, convidá-los novamente a conhecer a nossa cobertura especial sobre educação financeira. Procurem por Folha Social Mais, causas do ano, tá? Tá tudo lá. A gente já tem algumas matérias no ar, teremos muitas mais nas próximas semanas. Então a gente segue de olho nesse assunto. Muito obrigada e até a próxima.